Oi, gente! Quanto tempo? Tudo bem com vocês? Saudade de passar por aqui. Estava ocupada, finalizando um livro, mas estou de volta. Estou de volta e eu sinto no meu coração uma vontade de estar aqui. E a gente sabe que a vontade, ela vem de Deus, é o Espírito Santo que nos dá. É Ele que coloca no nosso coração, né? A vontade e o desejo, alinhados à vontade e ao desejo do coração dele. E é da vontade do Senhor que eu esteja aqui. Eu tenho muita coisa para falar. Poderia ficar aqui dias e dias, né? Falando do mover de Deus, falando do agir de Deus na minha vida, na vida da minha família. Mas hoje, especificamente, eu vou falar sobre algo que Deus falou uma vez comigo e que pulou aqui da minha Bíblia, tá num papelzinho que fala que a obediência é a linguagem de nosso relacionamento com Deus. É o nosso meio de comunicação com Ele, né? Ele pede, a gente obedece, né? Então é como se fosse a linguagem de Deus conosco, né? Então eu tô aqui fazendo o que ele pediu, né? Então é como se eu estivesse dizendo para ele: eu entendi o que você queria, né? Eu entendi a tua língua, né? É o nosso meio de comunicação. E vocês imaginem, né? Eu escrevo livros com Deus. Então tudo que acontece na minha vida vai como testemunho para um livro para glorificar a Deus. Por quê? Uma vez eu perguntei ao Senhor, tantas coisas lindas e maravilhosas acontecendo, e eu perguntei ao Senhor: Senhor, como que eu posso ser grata, né, da forma que te agrada? Porque não é só falar obrigada, Jesus, obrigada, obrigada, obrigada sendo obra da graça, né? Reconhecendo que é obra da graça de Deus, tudo que a gente recebe. Mas não era isso. Eu queria saber como ser grata aos olhos dele. E aí ele me falou, abrindo a palavra, ele me falou sobre glorificar a ele. Então eu tô aqui dando graças a Deus pelo agir de Deus na minha vida, mas de uma forma de glorificar o nome dele. Por quê? Porque como tá na palavra, Jesus voltará e será glorificado em seus santos, né? Os santos são os separados para ele, são os dele, né? Vamos levar para a linguagem do livro, do novo livro, são os filhos da promessa, são os descendentes de Abraão, são os nascidos de novo em Cristo, né? São os que obedeceram o que Deus manda. Não basta eu acreditar em Jesus, o inimigo também acredita. Não basta eu viver uma vida, mas sabendo que Jesus é o Filho de Deus e reconhecendo que Ele é o Filho de Deus. Não basta. Por quê? Porque a gente tem que ir a fundo. A gente tem que ir a fundo no que está dizendo a palavra de Deus quando diz: creia em Jesus. Você crê que Ele é o Filho de Deus? Você crê? E aí você crê, a gente pensa no acreditar, a gente pensa no believe, né? Eu acredito, mas não é esse crer. No grego, esse crer, ele tem uma outra conotação, né? É uma dependência, tá? Você depende de Jesus. Para você depender de Jesus, você precisa se entregar para Ele. Não adianta você viver a sua vida e aí, quando precisa do Senhor, você se coloca naquela posição de dependente. Não, você precisa se entregar para que Ele viva em você, para que Ele faça através de você. É uma vida de comunhão, não é apenas uma comunhão em um momento específico da semana numa igreja. É uma comunhão na vida cotidiana, no nosso diário, né? Quem eu sou é quem Deus quer que eu seja. O que eu tenho que fazer
é o que Deus quer que eu faça. Eu vou aprender a olhar através do olhar de Deus para a situação. E aí eu vou trazer algo que foi muito forte, que Deus falou comigo. Na semana passada aqui em Orlando teve um furacão, algo jamais visto. Muito forte, gente. A gente, o Senhor fez um paralelo com quando ele preservou Noé, né? Levando Noé e a família dele para a arca. E foi engraçado porque a gente estava num hotel, num resort aqui, e que era alto, era como se a gente estivesse numa arca, né? E eu não tô falando isso pelo meu entendimento, não. Isso foi passado através de Deus, né? Ele me explicou o que estava acontecendo. Ele preservou a gente, por quê? Porque foi um furacão para destruir, tá? E a gente estava num lugar tão lindo e tão maravilhoso e com a bondade de Deus e foi uma coisa tão milagrosa que aconteceu para a gente estar naquele lugar. Eu vou fazer um outro vídeo em outro momento explicando, mas esse aqui agora eu quero focar nisso pra gente lembrar de olhar através do sobrenatural, tá? Até um furacão. Vou te explicar por quê. No meio da noite, eu não acordei por causa do barulho, porque o resort que a gente estava tinha uma porta da varanda que ela tinha anti-ruído para furacão. Então eu não ouvia nada do furacão, era como se nada tivesse acontecendo. Fechei a cortina, acabou, tô na arca, tô ali preservada, né? Mas eu acordei, o Espírito Santo me acordou. E eu fui lá na cortina. Quando eu abri a cortina, gente, vocês não têm noção do que é um furacão. Assim, eu imaginei que fosse vento. Vento forte pra caramba, as árvores dançando e muito forte, tudo ali naquela... É uma força muito grande, tá? E é uma força de destruição, é uma fúria. Furacão vem de fúria, no meu entender, né? E aí aquilo me fez um mal, porque eu fiquei olhando, eu falei, Senhor, isso é avassalador, é uma força avassaladora, mas o Senhor falou para mim o seguinte: Jesus morreu por todos, mas nem todos morrerão por Jesus. E isso tem tudo a ver quando eu falo no começo desse vídeo que não basta você crer, tá? Você tem que depender. Então, quando ele disse para mim, nem todos morrerão por Jesus, eu te faço uma pergunta: você morreu por Jesus? Você morreu espiritualmente falando? Você entregou sua vida para que você renasça nele, você ressuscite com ele? Isso foi muito forte, porque quando Deus falou isso para mim na madrugada, ele deu a entender que muitos não morreram e nem morrerão por Jesus, né? E vivem como se Deus não existisse. Deus existe na hora do perrengue, né? Na hora que alguém fica doente, na hora que vem um furacão, fica todo mundo clamando, mas depois que passa, as pessoas esquecem dele, né? E eu tô aqui para falar sobre isso com você. Que Deus fez um paralelo com a força do furacão, com o poder avassalador dessa força de destruição. Ele fez um comparativo que é esse mesmo poder, essa mesma força que ele ama você. Muito forte isso. Ele te ama com essa força avassaladora. E é através desse amor avassalador de Deus por você que você vai amar o próximo. Não é através do teu sentimento, amor, que eu vou amar o próximo. Eu amo o próximo quando eu amo através da força avassaladora de Deus, que ele mostrou, que ele permitiu no furacão. Então quer dizer que Deus é um Deus que destrói? Não, gente, Deus é justo. É uma forma dele alertar, né? Estamos naquele momento das dores de parto, aguardando a segunda vinda de Jesus. Não sei se vocês sabem, tá tudo na Bíblia. Tudo dizendo que ia acontecer e tá tudo se cumprindo. Então, é hora
da gente acordar, tá? É hora da gente receber todos os alertas de Deus e fazer um exame de consciência e pensar: eu estou morrendo para Jesus renascer em mim? Eu morri para mim? Quando eu falo eu morri para mim, é para carne. Eu morri para as minhas vontades, eu morri para os meus desejos, eu morri para o que eu achava que eu era. Eu tô me negando, né? Eu vou falar uma coisa que tá gritando aqui. Eu sempre me exponho aqui mesmo, então tá tudo certo, eu já tô acostumada. Ai, Jesus, me ajuda. Eu venho de uma família onde eu sou a caçula e nunca foi fácil, tá? Nunca foi fácil. Quem leu Café com Leite sabe o quanto eu vim de uma criação onde minha mãe, ela não demonstrava amor, ela não sabia passar o amor dela por nós. Então nós não temos esse amor para dar para o próximo. Uma vez que eu encontro Jesus, que o Jesus me transforma de dentro para fora, e esse amor que eu hoje recebi dele é esse amor que eu passo para o próximo, aí tudo bem, eu tenho amor para dar, porque eu sou um canal dele. Mas se isso não aconteceu, eu não tenho amor para dar. Então eu tô falando de pessoas da minha família, que eu tô enfrentando um momento muito delicado, né, no meu relacionamento com eles. Por quê? Porque eu percebo que esse amor que o Senhor transbordou em mim é um amor que eles não têm. Então não adianta querer tirar esse amor de quem não tem para dar. Não adianta, você vai ficar dando murro em ponta de faca, e o inimigo ama esse lugar, né? Por quê? Porque ele propõe situações para te mostrar, não te ama, não tá nem aí para você, tá vendo como você foi rejeitada? Tá vendo como ninguém gosta de você? E esse lugar é um lugar muito duro, mas eu quero aqui lembrar o seguinte, para eu ouvir, é um lugar que é mais do mesmo, é um lugar que é passado, que o Senhor vai fazer tudo novo, que é um lugar que não me cabe mais. A rejeição, existem rejeições necessárias. A rejeição, por exemplo, de um bebê nascer, né? O útero rejeita porque o bebê não cabe mais ali dentro. E é esse lugar que o Senhor disse para mim: você não cabe mais nesse lugar. Por isso que o Senhor permite rejeições. E eu posso estar falando com alguém aqui. Se você está se sentindo rejeitado, presta atenção. Presta atenção que o Senhor permite rejeições para te mostrar que você não faz mais parte daquele lugar. E você não cabe mais nesse lugar. Porque o Senhor quer te levar para um outro lugar, para um outro nível. E não para o mais do mesmo, né? Junto com a manada. Não, ele te separou. Gente, o que quer dizer santo? O que quer dizer estar sendo santificado? Santo quer dizer estar sendo o quê, gente? Separado para Deus. Como que você vai ser separado para Deus se você está querendo viver no mundo também? Não tem como. Não tem denominador comum entre uma vida em Cristo, pelo Espírito, com a vida no mundo. Não dá para agradar a Deus e a homens ao mesmo tempo. Se você se decidiu por Cristo, se você vive para Ele, não tente obter a aprovação dos homens, pelo contrário, se prepare para perseguições, se prepare para rejeições. Se prepare, porque Jesus foi rejeitado, e se Ele é o seu Senhor, se Ele é o Mestre, e se você está seguindo a Ele, o empregado não é maior do que o patrão.
Somos servos. É duro, gente. É muito duro. Mas é na nossa fraqueza que o Senhor nos fortalece. E ontem eu estava quebrada à noite. Quebrada, mas o Senhor falou comigo através de uma live de um profeta, que ele falou especificamente comigo, coisas que só eu sei e que era comigo. Senhor, ele permite rejeições, sim, para que você entenda que você está sendo separado por Deus. Ele vai te tirar de mesas, ele vai te tirar de lugares, assim como ele me tirou do Brasil e ele me trouxe para os Estados Unidos. Ele me afastou de todo mundo do Brasil para trabalhar o meu relacionamento com ele aqui nos Estados Unidos, de forma que agora eu tô com o segundo livro de 240 páginas, escrito com muitas revelações de Deus sobre o que tá na palavra, unindo o Antigo Testamento com o Novo Testamento de uma forma linda e desmascarando as armadilhas do espírito do engano. Presta atenção no que eu tô dizendo. Presta atenção e toma cuidado com religiosidade. Toma cuidado. Por quê? Porque o que Deus quer é intimidade. E ontem, eu estava na igreja e ele falou comigo o seguinte: me entrega. Tô falando em relação a essa parte da minha família, né, de origem. Me entrega esse seu sentimento, né, de rejeição. Me entrega. E eu entreguei, porque eu estava retendo. Porque a partir do momento que a luz não iluminou e não expôs o que estava escondido, como ele tem feito nos últimos dias comigo, expondo a luz, né? Expondo o que estava escondido, e agora ele precisou mexer. E eu precisei enxergar o que estava escondidinho. Porque sempre tem algo escondido. Cuidado, você achando aí que você já entregou tudo. Não. O Senhor vai te colocar ao longo do teu processo, ele vai te colocar em situações onde ele vai te mostrar, ó, isso aqui você não me entregou. Então, imediatamente, entrega. E ontem ele me pediu na igreja, ele falou, me entrega. E eu entreguei ontem. E ontem à noite mesmo, ele me mostrou qual era o objetivo dele com isso tudo que vem acontecendo nos últimos dias comigo. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. De novo, é uma comunhão. É Ele contigo, é Ele fazendo através de você, é Ele fazendo através de mim. E é Ele pedindo para eu falar tudo isso aqui. Você acha que eu queria? Eu tava me escondendo. Eu brinco com ele que eu vou lançar esse segundo livro e vou fugir. Mas não vou fugir, não. Eu vou ficar. Porque eu sei que ele vai me dar coragem. Ele já tá me dando coragem. E é através da graça que a gente está aqui. E é através da graça que você tem que encontrar o teu lugar nele. Não viva a sua vida como se ele não existisse. Ou com aquele, sabe aquele romance? Ai, minha vida é linda. Ai, Jesus, obrigada e tal. Peraí, olha só. Não é fácil. Não será fácil. Jesus avisou. No mundo terás aflições, mas tenha bom ânimo que eu venci o mundo. Ou seja, se você não está tendo aflição, tem alguma coisa aí esquisita. Porque quando você serve ao príncipe desse mundo, ele faz de uma forma que ele te engambela. Não sei nem se existe essa palavra, gente. Engambela. Ele te ilude num poder. Ele te ilude no dinheiro, para você se sentir garantida, para você se sentir autossuficiente, para você não buscar a Deus. Mas o lugar que Deus quer você é no lugar de dependência. Então, se você está me escutando e você está nesse lugar de poder, de ter e de achar que você não precisa de Deus, você está servindo ao príncipe desse mundo. Escuta o que eu estou dizendo.
E você está sendo enganado, e você está sendo enganada por espíritos de religiosidade que estão dizendo para você que tá tudo bem, que você tá antes de dormir falando com o Senhor. Você não tem que ter um relacionamento com Deus. Eu tô falando porque eu era assim. Antes de dormir eu falava com o Senhor. Ai, que coisa boa antes de dormir. Tinha dias que eu até esquecia, mas era como se eu tava ali pedindo aquela proteção. Deus comigo. Não, Deus não é com você no sentido de estar com você. Ele está em você. Você é casa dele. Isso muda tudo. Você vive através dele e não vivendo a sua vida, mas de noite você pede me protege. É muito mais. Deus quer muito mais. Porque ele quer ser glorificado na tua vida. Só que você tem o livre-arbítrio. Você pode escolher viver uma vida morna, um relacionamento morno com o Senhor, preso na sua autossuficiência mentirosa, porque não existe, não fomos feitos para sermos autossuficientes, não fomos feitos, isso é pecado lá de trás, é o nosso pecado original. Eva quis conhecer a árvore do bem e do mal, ela quis conhecer, ser como Deus, ela quis ser como Deus, então todo mundo já nasce com esse sentimento maligno de querer ser Deus. Avalia agora, faz uma oração, fala com o Senhor para mostrar quais áreas da sua vida que você ainda não entregou e que você ainda está querendo ser Deus nessa área. Porque esse aqui que eu tô dizendo para você, isso é a armadilha do inimigo, te prendendo no orgulho. Te prendendo no orgulho para você não ser pequenininha. O nosso lugar de pequenez, de pedir misericórdia do Senhor e compaixão do Senhor, porque a gente precisa dele. Se você está ouvindo essa mensagem e acha que você não precisa de Deus, faz essa oração. Entrega. Pede para o Senhor te mostrar quais áreas que você está distante dele. Ele está esperando você fazer essa oração. Aquela oração corajosa, para o Senhor sondar teu coração, sondar suas vontades, sondar seus pensamentos, sondar essas intenções. Não é sobre a situação em si, é o que ela representa, é o que está por trás, é o dom de discernimento. Qual é a natureza daquela situação? Por que eu agi daquela forma? O que eu quero com isso? Ou seja, o que está por trás? Porque o Senhor, ele conhece você nas suas intenções. Então pede para o Senhor mostrar para você. Sondar teu coração e mostrar o que você tem, que não agrada a Ele, o que você tem que não pertence a Ele. E o que Ele te mostrar, tenha coragem, tenha humildade, simplicidade de entregar. Pede perdão, se arrependa, que ainda dá tempo. Se arrependa. Sabe por quê? Porque se você parar para pensar, as duas palavras arrepender e reaprender, elas têm as mesmas letras. A gente precisa se arrepender para reaprender com Deus, a viver e a ter a vida que Ele quer que a gente tenha. E a gente precisa estar naquele lugar de recebendo os ensinamentos. Me ensina, Senhor, a ser como quem Tu queres que eu seja. Me ensina a ter a alegria que o Senhor quer que eu tenha. Me ensina a ser a esposa que o Senhor quer que eu seja. Me ensina a ser a mãe para as minhas filhas que o Senhor quer que eu seja. Me ensina a tudo, gente. A gente precisa de Deus para tudo. E se você está no lugar que você não identifica que você precisa de Deus para tudo, que você não precisa, se você domina, não, essa área aqui deixa comigo que eu domino, cuidado, porque você está sendo presa do inimigo, você está caindo na armadilha do eu sou Deus aqui eu comando, aqui eu tô autossuficiente, cuidado, tem alguém que está precisando ouvir isso. Se você está nesse lugar, abaixa a tua cabeça e pede perdão ao Senhor, porque isso é tentação, isso é
sentimento maligno. Isso vem do pecado original, gente. A gente tem que lembrar sempre o que Deus falou comigo na noite do furacão. A mesma força avassaladora que ele mostrou naquele furacão para mim, ele falou que é a força avassaladora do amor. Então ele diz: exponha o amor. Não negligencie o amor. E eu tô aqui com a força avassaladora do amor de Deus passando para vocês. Em nome de Jesus, que essa mensagem chegue diretamente, assim, ó, no alvo, no coração de vocês. E que vocês consigam entender e compreender o quanto Deus ama vocês. Mas, se vocês estão vivendo como se ele não existisse, Deus é justo. E foi isso que ele quis me mostrar naquele furacão. Mas os dele, ele preservou. Os dele, ele guardou. Mas como assim os dele? Ah, então quer dizer que Deus escolhe? Ah, olha só. Eu não sou ninguém para dizer nada. Eu não sou ninguém para dizer nada. Quem sou eu para dizer se Deus escolhe ou não escolhe, ou quem que ele quer, ou quem que ele não quer? O que eu tenho para dizer é, vamos obedecer ao que ele manda. Ele manda a gente amar em primeiro lugar a ele. Você está amando Deus em primeiro lugar? Ou você está colocando Deus naquele lugar que eu te falei de noite antes de dormir, fazendo uma oração? Com Deus me deito, com Deus me levanto. Não é isso que ele quer. Ele quer ser envolvido em todas as áreas da sua vida. Ele é teu melhor amigo. Ele te conhece antes de você ter sido gerada, colocada no útero da tua mãe, no ventre da tua mãe. Ali ele já tinha planos para você. Ali ele já sabia o que ele queria para você. Então, se a sua formação, assim como a minha, foi algo que confundia um pouco, não se prenda ao teu formato. A formação veio depois da criação. Ele te criou primeiro para depois te formar no ventre. Então a tua criação é o que prevalece, porque a tua criação é o que Deus sonhou para você. E os planos dele são muito maiores do que os seus para a tua vida. Infinitamente maiores. Vamos recapitular? Deus te ama com uma força avassaladora. Ele te quer, ele te criou com um propósito. Você não está aqui à toa. E você não está ouvindo meu vídeo à toa. E você não faz parte desse grupo à toa. E eu estou sendo instrumento do Senhor para que Ele penetre no teu coração. Porque são verdades que só você sabe. Se você está sendo autossuficiente. Se você não está reconhecendo a luta espiritual. Se você não está entendendo, se para você está tudo simples e está tudo ok. Cuidado. Mas não é para você ter medo. É para você identificar, opa, tá falando comigo. Senhor, me perdoa, me ajuda, me ensina. Tira esse orgulho. Basta isso. Pede perdão. Reconhece Ele como seu Senhor e seu Salvador. Confessa com a tua boca e permita que Ele seja glorificado através da sua vida. Se prepare para viver o sobrenatural, para viver maravilhas. Esse é o meu recado de hoje. O vídeo ficou enorme, praticamente meia hora. Se você ficou até o final, faça uma oração linda para o Senhor, de entrega. Entrega, porque Deus é muito bom. Deus é muito bom, e eu não estou falando de um Deus bom, eu estou falando do Todo-Poderoso. Estou falando do Jeová. Estou falando do Jeová Jireh, estou falando do Jeová Rafá, estou falando do Jeová Nissi,
tô falando do Jeová Shalom, tô falando do El Shaddai, tô falando do Deus Todo-Poderoso, do Emanuel, que é o Deus conosco. Tô falando de Jesus, que já levou tudo, e que é lindo, e que me escolheu para falar com você, porque Ele te ama. Amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijos.